Olá, Setumano, tudo bem por aí? Bom, hoje, na aula de História, nós vamos voltar a falar sobre expansão marítima. Hoje nós vamos focar na expansão marítima espanhola, tá? Vocês podem pegar o livro na página 159 e ir me acompanhando de acordo com o que eu for falando, tá bom? Bom, para a Espanha foi um pouquinho diferente da expansão marítima de Portugal, pelo motivo de que eles tinham muitos problemas econômicos e aí eles primeiro tinham que resolver esses problemas econômicos para poder investir na ideia de expansão marítima. E aí, quando eles começaram, a rota do sul do Atlântico já tinha sido inteira explorada pelos portugueses, ou seja, não fazia mais sentido e nem porque eles explorarem esse lado, porque os portugueses já tinham dominado esse lado. Então, o que eles resolveram fazer? Nesse primeiro momento, eles decidiram explorar pelo oeste. A primeira ideia deles foi ir às Índias. Como é que eles queriam ir às Índias, sem passar pela parte portuguesa? Eles iam dar a volta ao mundo para chegar nas Índias, viajando sempre para o oeste, na mesma direção, até dar a volta pelo Atlântico. E aí, o que aconteceu? Tinha um continente inteiro no meio do caminho, né? Que aí era o continente americano, que na época ainda não era conhecido. A Europa não conhecia, os asiáticos não conheciam, e nem mesmo a África conhecia esse continente, tá? Só que, o que aconteceu? Foi uma embarcação para lá, comandada por Cristóvão Colombo, e quando ele chegou lá, ele acreditou que ali eram as Índias, tá? Ele não chegou e achou que era um novo continente, que ele tinha descoberto um novo continente. Quem descobriu que era um novo continente foi a pessoa que deu nome a esse continente, que é o continente americano, né? Que foi Américo Vespúcio. Ficou conhecido esse nome por conta dele. Ele percebeu que aquilo não eram as Índias e era um novo continente. Bom, a gente vai dar uma olhadinha agora no site RA, que eu coloquei dessa página 159, tá? E aí é como se o Cristóvão Colombo estivesse falando um pouquinho com a gente. Andando mais se sabe. Sim, eu sou um visionário. Fui o idealizador, em 1492, de uma viagem com o objetivo de chegar até o Oriente, as Índias. Porém, encontrei um novo continente e no dia 12 de outubro cheguei à ilha de Guanahani, atual Waitley, no arquipélago das Bahamas. Batizei de San Salvador. Em 29 de outubro, cheguei à costa de Cuba e, a 15 de dezembro, ao Haiti, que nomeei de Hispaniola. Realizei um total de 4 viagens para o Novo Mundo, mas nenhuma superou o sucesso da minha primeira aventura. Ao regressar da última viagem, não obtive muito sucesso. Infelizmente, meu prestígio perante a coroa, que já estava em crise, foi por água abaixo, mas sei que eu abri um novo caminho na história. E, para fazer uma revisãozinha diferente, eu vou colocar uma aula do SAI para vocês assistirem com o professor de História, que é bem bacana a aula, falando sobre as viagens ultramarinas e falando sobre essa questão da expansão marítima num conteúdo geral, tá? Ele não vai focar apenas na Espanha, como eu foquei um pouquinho antes, tá? Ele vai focar na ideia geral, tá? Que aí a gente vai conseguir terminar essa unidade 2, tá? Não o livro 2, a unidade 2, gente. Olá pessoal, meu nome é Matheus e hoje a gente vai estar trabalhando com mais uma aulinha de história que o tema vai ser as viagens ultramarinas. Então nessa aula a gente vai identificar quais eram esses principais fatores ali que vão tornar possível a prática dessa expansão marítima europeia, né, relacionando os elementos sociais, políticos e também econômicos desse contexto.
Mas então vocês me perguntam quais fatores, né, vai ocasionar ali nessa iniciativa de Portugal ali que vai estar tomando essa dianteira, né, de toda essa expansão marítima lá no século XV. Então é uma questão bastante importante, porque Portugal foi a primeira e ela foi relativamente cedo, ela foi relativamente precoce se aventurar ali nos mares. Então a gente precisa, para entender toda essa questão, recuar um pouquinho no tempo. A gente precisa então lembrar lá do contexto europeu, principalmente na primeira metade do século XIV, e a primeira metade, então, que a gente vai estar fazendo referência ao grande nível de mortalidade causado pela peste bubônica, né, também conhecido como peste negra, que somente a passos lentos essa sociedade vai começar a recuperar ali esse crescimento populacional, né, lembra que o número de mortes é uma coisa assim que assolou a Europa, então ela vai demorar ali para se recuperar ali o número de pessoas ali que estavam povoando esses territórios, e também vai demorar ali para conseguir recuperar todo aquele ritmo econômico da Europa naquele contexto. Então somente na segunda metade lá do século XIV a produção no campo e nas cidades vão começar a sustentar novamente um comércio internacional. Tudo bem, então com o desenvolvimento do comércio, esses mercadores vão passar a buscar novos fornecedores de materiais também e novos compradores, né, pessoas que vão estar querendo adquirir essas mercadorias. Nas últimas décadas do século XIV, é importante a gente frisar que esses mercadores vão passar a buscar destinos cada vez mais distantes, em terras cada vez mais longínquas, né? Então povos desconhecidos, né? Lugares mais longes, porque eles querem novos compradores e também querem novas mercadorias ali para poder inflamar esse mercado. E é nesse quadro que Portugal vai passar a se tornar um expoente ali nas práticas marítimas. E a gente vai apontar isso devido a algumas questões que a gente vai estar ressaltando agora. Então, por exemplo, o crescente poder dos reis, a busca de riquezas, o incentivo ao comércio, o incentivo de exportações, também vão ser essenciais para o primeiro passo de Portugal, além da alta dos preços, das especiarias indianas que vão ter ali suas rotas dominadas por genoveses e venezianos. Então ali muito próximo da Itália, onde fica a região da Itália, na verdade, hoje em dia, que também vai contribuir para que Portugal passasse a buscar novas rotas. Afinal, as rotas conhecidas estavam sendo dominadas, eles tinham que pagar determinados locais que eles iriam, eles tinham que pagar inclusive impostos. Então, além disso, que as pessoas também sabiam para onde você ia, para onde você veio, o que você está fazendo, e para a coroa que está no processo de conquista ali, está buscando uma expansão marítima, definitivamente isso não é interessante. Então, Portugal, ela também vai ser um dos primeiros reinos em consolidar uma frota marítima, né, que vai construir os grandes navios ali, que vai sustentar a busca por esses novos caminhos. A gente precisa lembrar que se aventurar nesses mares ainda era uma tarefa extremamente difícil, extremamente desafiadora. Muitas das vezes era um caminho sem volta, né? Você ia nessa empreitada sem saber se você ia voltar para sua casa, porque era um negócio realmente muito complicado, né? Aí acredita-se que grande parte da concentração do poder na mão dos reis vai ser responsável e vai ser possível devido ao movimento das cruzadas. Então, o poder do rei, que cada vez mais está sendo concentrado, vai ser muito influenciado pela igreja, por aquele momento ali da reconquista, né, da retomada do território ibérico da mão dos muçulmanos, que também vai colaborar então para a formação do Estado Nacional Português. A gente precisa lembrar também que em outros territórios a aliança com a Igreja Católica ela vai estar extremamente abalada, porque vai ocasionar, por exemplo, conflitos e perseguições que vai estar ocorrendo inúmeras questões ali que a Igreja ela vai estar encontrando dificuldades em se relacionar com esses reis ali, com esses governantes, então vai ter um momento bastante conflitante. Entretanto, não vai ser o caso de Portugal, porque ele vai ter o apoio ali da Igreja Católica, eles vão se relacionar bem com essa igreja, então vai ser possível se dedicar exclusivamente na busca de novas riquezas. Então, sabendo disso, toda a questão da unificação de Portugal, ela também tem relação com a conquista da cidade de Ceuta em 1415, que vai ficar lá no atual Marrocos. Então essa empreitada, ela vai ser motivada por ambições econômicas, como por exemplo, o controle do Mediterrâneo, né, além de ambições religiosas, porque através do apoio da Igreja Católica, isso passou a se tornar uma empreitada pela fé. Então olha lá a relação de Portugal com a Igreja, como era importante. A nobreza portuguesa, ela também vai ver nessa oportunidade, a possibilidade de recuperar o prestígio da cavalaria que vai conquistar terras e também lutar pela Igreja. Então após a conquista da
da cidade de Celta, os portugueses vão iniciar uma série de viagens pela costa atlântica com o objetivo do reconhecimento de terras ou mesmo captação de mercadorias e fundação de feitorias. Então a gente precisa lembrar o que são as feitorias. Mais uma vez, a gente vai falar bastante de feitorias aqui nessas aulas. As feitorias, elas eram fortalezas construídas que serviam como ponto, como grandes portos, né? E por meio dessas feitorias, eles vão manter contato com essas populações nativas, vão trocar mercadorias, ou também, através desses portos, né, das feitorias, eles vão ocupar e vão defender determinadas rotas em determinados locais. Então você construir uma feitoria era uma questão bastante importante para você assegurar ali dominância e poder estabelecer ali uma relação nesse território que você busca conquistar, e Portugal sabia muito bem fazer isso. Então, aos poucos, os portugueses vão passar a conhecer também a costa africana, que vai estabelecer novas instalações, novas feitorias, novos locais ali de relacionamento. E a gente precisa lembrar que todo esse processo, né, a gente está jogando informação aqui, parece que foi rápido, mas na verdade, para Portugal ali desenvolver todo ali esse seu grande expoente marítimo, né, toda essa força naval, na verdade foi um processo que durou cerca de 100 anos, então é um processo lento, tá bom? Esses avanços são feitos a passos lentos, devagarzinho, essas viagens demoravam meses, então não é um negócio muito de imediato, tá? E todo esse processo de expansão marítima também ele vai envolver o conhecimento de diferentes povos sobre navegação, além de movimentar milhares e milhares de agentes. Então, o pioneirismo português ele já está associado a uma série de fatores, e disso a gente já sabe. Então, além dos fatores políticos e os fatores sociais ali, Portugal ele também vai ter uma posição geográfica favorável. Então, o ponto que Portugal tinha ali, o litoral português, por exemplo, ele é todo banhado pelo oceano. Então, e essa saída ali pelo Oceano Atlântico vai fazer com que Portugal busque novas rotas que tentem saber trabalhar melhor ali com o mar do Mediterrâneo, que era bastante importante, é o primeiro grande mar ali que vão se estabelecer essas rotas comerciais ali, a troca com povos que estão um pouquinho mais longes ali desse território, que não seja uma troca comercial por território em terra, né? Então o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, ele é bastante importante para essas navegações ali, para o início dessas práticas das navegações. Então os portugueses eles já tinham uma familiaridade com o mar. Sabendo disso, o contexto favorável ali, as práticas de navegação também não é algo exclusivo de Portugal. E por quê? Durante os séculos XV e XVI, então um pouquinho mais tardio ali dessa emancipação, né, dessa empreitada portuguesa, alguns fatores vão direcionar outras potências europeias para a mesma política de expansão marítima. Então na economia a gente vai ter a cobiça por lucro entre os negócios do Oriente e do Ocidente, além também da além da incessável busca por metais preciosos. Eles não paravam de buscar ouro e prata, era um negócio bastante interessante, e o interesse também em acabar com aquele monopólio de Gênova e de Veneza, né? Lembra dos genoveses e dos venezianos aí que dominavam aquele mercado do Mediterrâneo. Lá na política, a ascensão da burguesia que vai financiar essas viagens marítimas vai ser essencial também para o movimento, assim como a tomada de Constantinopla pelos turcos, que vai cortar toda a relação com o Oriente. Então, também na religião, a gente precisa destacar a grande influência das cruzadas e o objetivo de levar a fé católica para outros povos, que vai intensificar ainda mais depois das reformas religiosas. E também na tecnologia, já que os conhecimentos náuticos que vai ser acumulado pelo contato, através do contato, né, desses outros povos, vai ser essencial, principalmente pelas técnicas árabes, né, da utilização da bússola, assim como o desenvolvimento das caravelas pelos portugueses. Eles tinham uma escola naval bastante forte e era bastante importante ali nesse contexto. Então o sucesso dessas empreitadas ali portuguesas, elas não vão passar despercebidas por outros reinos, e a Espanha ela vai passar a buscar então organizar viagens ultramarinas, mesmo sendo uma iniciativa mais tardia, então por volta de 1490. E aqui a gente trouxe, por exemplo, um mapa que vai ser utilizado por Cristóvão Colombo, né, que apesar dele ter nascido em Gênova, então ele era genovês, ele vai prestar serviços para a coroa espanhola, ele vai ser um agente bastante importante ali para aquele momento que a coroa espanhola vai chegar nas
Américas. Então, a Espanha ela vai estar ocupada com outras questões que vai envolver certamente a expulsão dos muçulmanos ali daqueles territórios, principalmente do seu território durante o momento ali da Reconquista. Então, está trabalhando também com toda aquela questão das cruzadas, né? Então, somente após a vitória ali, a coroa espanhola, a vitória dos espanhóis, então a coroa espanhola vai passar a investir nesse comércio marítimo. Então, isso foi antes da unificação da Espanha. Então, também com uma expansão um pouquinho mais tardia, né, já que Portugal já tinha tomado a iniciativa um tempo antes e também já havia dominado ali todas as rotas ali que estavam voltadas ao sul do Atlântico. Os espanhóis então vão se voltar ao oeste, então para outro lado, para eles tentarem chegar, logicamente, o grande objetivo daquele momento era chegar às Índias, né, então através do comércio de especiarias, que era algo muito importante e também muito lucrativo, né, para esses comerciantes. Então, para isso, eles vão dar uma volta, literalmente, ao mundo, proporcionando os primeiros contatos entre os europeus e os povos americanos. A gente precisa lembrar que o que a gente conhece como América, lá no até o século XV, inclusive, era completamente desconhecida por esses europeus, pelos africanos e pelos asiáticos. Então, eles nem tinham conhecimento que existia terra a partir de certo momento ali de navegação. Então eles desconheciam completamente ali as Américas e os povos que lá habitavam. Então, falando sobre essa primeira expedição das Américas, né, ela vai ser comandada então por Cristóvão Colombo em 1492. Então, ao passo que a Europa vai se tornar o Velho Mundo, as Américas vão ser conhecidas como o Novo Mundo e vai estar repletas então de novas oportunidades, né? Então, mas você me pergunta, e o que aconteceu com as outras potências europeias, o que elas estavam fazendo nesse momento? Lembra, né, das grandes potências da Inglaterra e da França? Então, quando que elas começaram as suas grandes viagens marítimas? A gente precisa lembrar que esses territórios, eles estavam lidando com outras questões, sejam as guerras internacionais, sejam as revoltas religiosas. Lembra da questão da igreja, né, que era bastante importante para Portugal e mais tarde foi importante também para a Espanha. Então, a questão dessas revoltas religiosas e até mesmo as crises econômicas. Mas logo vão ser influenciados, eles vão perceber ali os sucessos da coroa espanhola e da coroa portuguesa e também vão querer parte desse novo mercado, que vai gerar inclusive a contestação lá do Tratado de Tordesilhas, desculpa. Então, eles vão contestar o Tratado de Tordesilhas, que basicamente vai dividir o novo mundo conhecido entre Portugal e Espanha, que vai impedir ali a divisão de terras para outras coroas. Então vai haver inclusive um episódio bastante curioso no qual o comandante e seus marinheiros eles não faziam ideia nenhuma que tinham desembarcado em um lugar desconhecido, porque eles acreditavam que eles estavam em território indiano. Por isso que os nossos nativos, né, eles vão ficar conhecidos como índios. Eles achavam que tinham desembocado na Índia, logo aquelas pessoas são índios. E isso é uma nomenclatura que está resistindo até os dias atuais, mesmo que foi feito de uma maneira bastante enganosa e errônea. Então, tudo bem. Sabendo dessas questões, espero que essa aula tenha ficado bastante evidente para você, apesar de ter passado corrido ali por alguns conceitos, espero que tenha simplificado algumas questões. Então, vocês já sabem, para maiores informações eu sugiro que você consulte o seu material, consulte o seu livro, né? E também continue resolvendo os exercícios. Resolver exercício é bastante importante para a gente treinar a nossa cabeça e tá treinando ali também o que a gente está aprendendo. Então, muito obrigado. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula desse professor e tenham entendido também o que eu falei hoje, focando na expansão marítima espanhola. Eu não vou deixar atividade para vocês fazerem. Por quê? Porque na última aula online ficou para vocês fazerem a página 156, a partezinha do mapa, para vocês definirem, pesquisarem e responderem, tá? É isso que eu vou cobrar na aula online. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e um beijo e até a próxima aula.